para dar continuidade sobre a nossa declaração doutrinária, que tem uma base bíblica na questão doutrinária, sobre seus princípios e nossas convicções, que já caminham aí mais de 400 anos. E hoje a gente vai fechar essa parte de soteriologia, fechar essa parte da doutrina da salvação, que passamos aí com hoje 2 semanas, são 2 semanas que o assunto é vasto. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Será um dos textos que vai ser exposto, mas eu vou adiantar só para introdução nesta noite. Romanos 5, verso 1, texto muito conhecido. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Amém, meus irmãos? Palavra do Senhor diz assim: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, nos direciona, Pai, na Tua palavra, faz com que saímos daqui conhecedores dos Teus ensinos, e esses ensinos aqueçam o nosso coração, essas verdades bíblicas, enchem o nosso coração de alegria, de força, para vivenciar, ó Deus, a Tua vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Dentro da doutrina da salvação, eu falei semana passada, e na introdução também, quando a gente abordou a questão histórica dos batistas, há uma distinção entre os calvinistas e os batistas na questão da salvação, mas o que eu vou abordar hoje é um ponto de encontro de batista, ou seja, temos uma convicção que se encontra com o calvinismo, que é a segurança plena da salvação. E essa segurança a gente vai abordar pelo menos em 3 pontos da nossa doutrina, que é a justificação, a santificação e a glorificação do salvo. E neste ponto aí da justificação, destacando inicialmente justificação pela fé, é uma linguagem jurídica. A salvação é apresentada no texto bíblico com linguagem de cura, da medicina, tem a linguagem campestre, a semente semeada, o coração que produz fruto, tem a linguagem jurídica, e a justificação aparece com essa linguagem jurídica nos capítulos de Romanos. Uma boa parte da carta de Romanos trabalha justamente essa questão da justificação pela fé, que é a palavra dikaiô e suas variantes, dentro do texto. Como pode declarar, como declarar o inocente diante de Deus, o pobre pecador? Essa é a questão que a justificação levanta e explica e garante que esse pecador pode chegar diante de Deus sem culpa, inocente diante do Senhor. E é o que a gente vai trabalhar hoje, essa noite, inicialmente. Diferença entre Antigo e Novo Testamento nesse particular. A lei do Antigo Testamento nunca justificou o pecador diante de Deus. Ela condena, ela também não pode declarar inocência desse pecador. Toda vez que o homem olha para a lei só faz acusar que somos pecadores. Ela é como se fosse um espelho e diz assim: sua condição é essa, você não consegue me cumprir. De modo algum a gente consegue atingir plenamente a palavra do Senhor, cumprir todos os mandamentos. Por isso, ela não justifica, ela apenas aponta a nossa realidade, diz: você é um pecador e não consegue cumprir. Por isso a lei, ela condena, mas ela não consegue justificar. Gálatas capítulo 2, que está lá, o texto lá impresso, diz assim: sabemos que ninguém será justificado pelas obras da lei, mas mediante a fé em Jesus. Então, o indivíduo que quer se justificar diante de Deus não consegue essa justificação por meio da prática das obras da lei, ou seja, cumprir os 10 mandamentos. Não vai conseguir se justificar, porque sempre estaremos quebrando algum dos pontos. E de acordo com Tiago, quando quebramos um mandamento, o efeito dominó quebra tudo, ou seja, continuamos devendo diante do nosso Deus. Romanos 3:20 diz assim: porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ela aponta, ela condena, ela diz o que é pecado, mas ela não foi dada para nos justificar, porque a gente não consegue praticá-la plenamente. E aí vem a justiça na questão do Novo Testamento. Justiça da graça no Novo Testamento vem das obras de Cristo, das obras de Jesus, atribuída ao que crê. Então tudo, pega isso aqui, o conceito de justificação. Justificação é a doutrina que diz que tudo que Jesus cumpriu, tudo que ele fez, é aplicada ao que crê. Ou seja, é uma justiça atribuída. Não é o que eu faço ou deixo de fazer, o que Cristo fez. Toda a sua obediência, sua perfeita obediência
aos mandamentos, à lei de Moisés, como ele mesmo disse, eu vim para cumprir. Então, toda essa perfeita obediência é atribuída ao pecador. E quando ele atribui, algumas coisas acontecem. Atribui sua obediência perfeita a nós e, ao mesmo tempo, ele absolve o nosso pecado, ou seja, atribui-se ao pecado nosso pecado sobre Cristo. Ou seja, ele levou sobre si as nossas culpas. E todas as culpas, não deixou uma falhinha de fora, tudo. Então, a justificação é a doutrina que a obediência de Jesus é atribuída a nós, mas também o nosso pecado caiu sobre ele para que chegasse diante de Deus inocente. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Vamos ler o nosso texto. 1 Coríntios, para a gente trabalhar alguns versículos que estão na nossa declaração doutrinária e trabalha essa justiça pela fé, não por obras, mas somente pela fé em Cristo Jesus. Quem achou 1 Coríntios 1,30 pode ler. Creio que a transmissão está colocando isso lá na frente. Está saindo lá na transmissão. 1 Coríntios 1,30. Quem achou pode ler. Foi feito para Deus nossa justiça, nossa justificação, ou seja, justiça atribuída, justiça imputada. Romanos 5, que a gente tinha lido outrora, logo no início aqui da mensagem, do estudo, Romanos 5:1, justificados pela fé, não pelas obras, pela fé, e vem os resultados dessa justificação. Temos paz, reconciliado, agora passa a ter paz no coração. Então, Cristo nos justifica pela fé, justiça atribuída. Depois a gente vai voltar para esse mesmo texto de Coríntios que trabalha a santificação também atribuída. Romanos 8, versículo 33 e 34. Quem achou aí pode ler. Romanos, capítulo 8. Amém. Perceba que o texto, de forma muito clara, ele faz perguntas, Quem os condenará? Se é Deus que justifica. Ou seja, nossa justiça depende tão somente da justiça de Cristo. Ou seja, de toda obediência, fala em matéria de salvação, toda obediência de Cristo, toda a justiça dele atribuída a nós e toda a culpa nossa colocada sobre aquele que levou nossas culpas no Calvário, sobre Jesus. Então, nesse texto, ele diz, quem condenará? Se é Deus que justifica. O anjo não consegue condenar, a gente mesmo não consegue se condenar, se Deus é quem nos justifica. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Perceba, justificação imputada. Ele nos fez, declarou justo. A justificação é declarar inocente, declarar sem culpa, declarar justo diante de Deus, através da obediência perfeita de Jesus. Jamais pelas nossas obras. Gálatas 3, versículo de número 6. Gálatas, capítulo 3, versículo de número 6. Quem achou pode ler. Gálatas 3, quem achou aí? Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas 3, está impresso lá na frente, lá na transmissão, mas alguém pode ler aqui? Acreditou e isso foi imputado como justiça, ou seja, justiça atribuída pela fé. Creu e foi atribuído, imputado no Abraão a justiça pela fé. A Cristo foi atribuída toda a nossa culpa e a justiça dele atribuída a nós. Romanos, voltando lá para Romanos, capítulo 4, versículos 5 a 8. Quem achou aí,
já pode ler o nosso texto para a gente. Tem muito texto bíblico hoje para a gente acompanhar. Romanos 4, versículos 5 a 8. Nunca atribuirá pecado. É justificado sem obras. Bem-aventurado aquele que não fez nada e o Senhor justificou do pecado, ou seja, cancelou a culpa, colocou a justiça de Cristo, ou seja, toda a obediência perfeita de Jesus, atribuiu a esse pecador, e esse pecador chega de modo inocente, não pela nossa capacidade, viu que ele colocou? Sem obras, não ter feito nada, apenas acreditou na mensagem do Evangelho, e é atribuída toda a justiça, tudo que Jesus fez por nós, vida, morte, tudo é atribuído na pessoa de Jesus para nós, e ele leva sobre si as nossas culpas. 1 Pedro 2,24, diz o que aí, meus irmãos? Amém. Então perceba que ele levou sobre si nossas culpas, mas convém lembrar, toda nossa culpa, não ficou algum pecado de fora. Quando eu falo toda a nossa culpa, vai um pouquinho mais além do que os pecados do passado. A justificação, ela trabalha passado, presente e futuro. Pegou aí? Por isso, nós não entramos em condenação, porque ela já alcança o meu pecado amanhã, o seu pecado amanhã, o seu pecado futuro, ou seja, levou tudo na cruz, nada ficou de fora, e toda a obediência de Cristo atribuída a nós. Pegou agora a ideia de que, por que não perdemos a salvação? Deus já sabe da nossa falha, após novo nascimento, após a seita de Cristo, ele, fulano vai errar assim, tal período. A justiça de Cristo já alcançou esse pecado. Por isso que a garantia ela é plena e a justiça ela é para sempre, ou seja, é uma justiça atribuída entre passado, presente e futuro. E nesse particular, deixa eu só ver se o controle vai funcionar aqui. Está falhando? Agora, um teólogo batista chamado Langston, em seu livro Esboço de Teologia, um livrozinho pequenininho, ele destaca o seguinte sobre a justificação pela fé. A relação estabelecida pela justificação entre o homem e Deus é eterna e jamais poderá ser destruída. Deus justifica-nos de uma vez para todo sempre. Por isso, o salvo ele não pode perder sua salvação, porque tudo que ele já fez no passado, tudo que ele fizer de errado no presente e tudo que ele fizer errado no futuro, a justificação já alcançou. Então ela destrói o pecado do passado, destrói o pecado do presente e destrói o pecado do futuro, numa declaração que nós somos inocentes, não pela nossa capacidade, mas pela capacidade daquele que morreu por nós, pelas obras de Cristo, sua justiça perfeita. Então, Langston, ele enxerga, como todo bom batista enxerga, que uma vez salvo para sempre, porque a justiça de Cristo alcançou meu pecado, passado, presente e futuro. Então, quando você erra, eita pastor, eu aceitei Jesus, já estou 10 anos na igreja, infelizmente eu cometi aquela falha, uma falha quem sabe até que já outrora, antes de Cristo, tenha cometido lá atrás. Ele já viu esse pecado, ele já expiou esse pecado, e ele já lhe justificou desse pecado, já levou sobre si esse pecado, e já cancelou sua culpa, declarando inocente, sem culpa, perante Deus. Né? O famoso William Tyndale, que foi um reformador dentro da Inglaterra, antes da igreja inglesa ser oficializada, ele disse o seguinte, o fruto não altera a árvore, apenas diz o que ela é. Ou seja, o que nós produzimos depois de sermos salvos, apenas vai dizer o que nós somos. Se é uma árvore justificada, vai viver essa justificação, vai viver para Deus. Se é uma árvore não justificada, o fruto vai sempre estar dizendo, vive mergulhado no pecado, não quer mudança. O pecado do justo, de acordo com João, lá na sua primeira carta, ele é um pontinho, ele está no aorista, ele não é
o verbo não aparece no contínuo, né? Ele coloca no aorista, dizendo assim, é só um ponto na vida do crente. E esse pontinho, a justiça pela fé já alcançou. Então, pastor, eu errei, deixei de ser uma árvore justificada. Se foi justificado por Cristo, não, porque ele já alcançou esse pecado. Por isso ele diz, o fruto não altera a árvore. Vai errar depois que nasceu de novo, vai errar depois que está na igreja. A igreja é formada ela tem essa dualidade, ela é santa e pecadora ao mesmo tempo. E esse pecado, presente e futuro, Cristo já te justificou, já cancelou. Por isso, você tem uma garantia absoluta, não no que você faz, mas naquilo que Jesus fez por você na cruz, levando sobre si os pecados do passado, do presente e do futuro. Então, é uma segurança plena de salvação. Pegou aí porque a gente se encontra com os calvinistas nesse ponto, né? Uma segurança plena de salvação. É o pontinho calvinista que a gente tem dentro da nossa declaração doutrinária. Que na verdade é muito mais do que ser calvinista, é um ponto bíblico, uma segurança plena. Vou cair, vou falhar, mas Cristo já fez expiação. Por isso o justo cairá e não ficará prostrado. Esse justo por declaração, né, declarado inocente, ele agora tem condições de se levantar. Ele cai, mas ele se levanta. Ele cai, mas ele se levanta. Já o que não é justificado, a árvore que não é justificada, ela cai e permanece prostrada, não quer mudar, não vai se arrepender e tal. Mas o justo cai, mas ele se levanta, não fica prostrado. Sobre santificação, né, a palavra hagios, que é a mais comum, que aparece no Novo Testamento, né, tem a ideia de separado, dedicado, era usado pelas sacerdotisas nos templos pagãos, né, dedicado ali àquele Deus, né, separada para servir aquele Deus. Aí é aplicado esse termozinho aos santos, à igreja. Nós somos os santos do Senhor, santos separados por Ele, dedicados a Ele. Só que nós não damos muita ênfase em um ponto sobre a santificação que está dentro desse pacote de salvação, que é a santificação atribuída. Aquele texto de 1 Coríntios 1,30, abra lá sua Bíblia, ele fala de uma justificação atribuída, mas também fala de uma santificação atribuída para nós, que é diferente de uma santificação processual ou prática de santificação. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 30. Amém, meus irmãos? Quem achou pode ler. Capítulo 1, versículo 30. Se tornou para nós não só justiça, mas santificação. Quando Jesus nos salvou, Ele, além de nos separar, Ele atribuiu sua santidade, declarando que somos inocentes, não somente pela justiça, mas toda a obediência dele, que é santa, e assim, colocando a nossa condição de santos do Senhor. Essa santificação atribuída, ela não é derivada de nossas obras, é derivada tão somente das obras de Cristo. Ele se tornou nossa santificação, santificação atribuída. Veja como é interessante a questão da santificação atribuída. 1 Coríntios, no capítulo 1, lá no início da carta, Paulo diz assim, aos santos de qual igreja? Corinto. Eu pergunto, os irmãos aqui que já leram a carta de Corinto, já percebeu que ele tem um monte de bomba? Divisão dentro da igreja. Alguns dizem que é a pior igreja do Novo Testamento. Paulo diz, aos santos de Corinto. Ele não poderia estar dizendo que eram os santos por prática, por ações, mas de uma santificação atribuída, imputada. Cristo, quando salvou, esse aqui vou atribuir minha santidade para ele, se tornou santificação para nós. Por isso, aquela igreja, com todas as suas limitações, para Deus ela é santa. Não por causa de suas obras, mas por causa da santificação de Cristo, imputada naquela igreja. Por isso, Paulo, sabendo de todo o barraco que estava tendo daquela igreja, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de não sei quem, e outros problemas mais, Paulo diz assim, aos santos de Corinto. Não era um pouquinho de santo que tinha lá, era a igreja que é chamada de santa em Corinto. Então, irmãos, a doutrina da santificação imputada, é bom a gente lembrar para não sair. Às vezes a gente tem essa tendência, eita, rapaz, esse rapaz cometeu essa falha, isso não é um homem de Deus, não é uma serva de Deus, não é um santo, por santificação imputada assim.
porque Paulo disse para os Coríntios, a pior igreja do Novo Testamento para alguns, aos santos de Corinto. Porém, tem a santificação processual, e nós vamos trabalhar, pelo menos tem ali 3 passagens, que é um assunto tão comum e fácil de ser trabalhado, que a gente vai só olhar pelo menos 3 textos, né? Santificação processual é a luta, toda a luta para vivermos separados do pecado e agradando a Deus. É uma luta. Essa parte aí não é mais imputada, é a nossa vivência. Alguns chamam até de desenvolvimento da salvação, quando Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação em Éfeso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 e 16 ao 16. Sejam santos em tudo que fizer. Essa é processual, ou seja, é a vivência, é a luta do crente em procurar agradar o Senhor e separar-se do pecado. O pecado, ele puxa, mas a gente luta contra essa natureza caída que temos, isso é chamado de santificação processual. Começa em pequenos passos, em pequenas ações, conhecendo mais da palavra, coisa que a gente achava que era pecado à luz da palavra, não é, e coisa que a gente achava que era uma coisa certa, e a Bíblia diz é pecado. Pegou agora? Esse santo imputado, agora ele tem uma santificação processual, ou seja, ele vai desenvolver essa vida cristã, ele vai procurar separar-se, ou seja, diariamente, sejam santos porque eu sou santo em toda a vossa maneira de viver, em algumas versões tem assim. Então, é uma santificação que não é mais atribuída, essa aí é eu e você experimentando a palavra de Deus, se separando, se dedicando cada vez mais ao Senhor. Então, o dedicado lá do conceito da palavra rago, entra aí, ó, se dedica ao Senhor, como vier hoje o culto de oração, atitude de santo. Pegou agora? Quando você vem para a casa do Senhor, você está se dedicando a Ele. Quando você começa a servir, Ele está se dedicando, atitude de santo. Mas também quando você se separa do pecado, também é outra atitude de santo processual, ou seja, prática de uma vida santificada. Agora, só dar umas dicas aqui nesse texto aí. Santificação processual, ela não pode ser confundida com costume. Pegou agora? A igreja tem um costume que a mulher não pode botar uma calça, porque é pecado. Isso é costume. Tem nada a ver com santificação processual. Santificação é aquilo que a Bíblia diz que é errado. A mulher agora não pode colocar um brinco na orelha, não pode colocar um pó na face. Isso não é santificação, é costume. Tem nada a ver. Há um livro de história, Sexta Série, tem uma pergunta que colocou assim, ó, uma mulher vestida no século XVI, uma mulher vestida no século XX, né? Uma com a saia cobrindo o joelho e outra com toda aquela roupa cobrindo só a face e as mãos de fora. Aí ele coloca a pergunta assim, qual delas é santa? Costume. Costume do século XVI aquela roupa, costume de hoje essa roupa. Então, santificação tem que ser com base no texto bíblico e não com base de costume de denominação, costume de igreja, costume épico de um determinado contexto. Já houve mulheres nossas que foram disciplinadas por andar de lambreta, lá atrás, não podia. Está na Bíblia, que não pode pegar uma lambreta, hoje tudo de moto. Convém lembrar que o cavalo do agreste no campo, quem é? A moto, é verdade? Antigamente era tudo de cavalo, né? Hoje é a moto. Altinho o pessoal sai tangendo o gado, tudo de moto. Ninguém tem esse negócio de cavalo, corre lá atrás. As mulheres tudo de moto, então já foi mulher disciplinada porque andou de lambreta. Então isso é costume, é cultura, é contextual, é daquele lugar, não tem base bíblica. Então, não confundir costume, cultura, etc., com verdade bíblica. Na Bíblia, aquilo que é pecado ontem, hoje e sempre e em qualquer lugar. Pegou agora? Porque está nascendo do texto bíblico, valor moral, espiritual, santo, absoluto, é pecado aqui e em qualquer lugar. Agora, cultura, a gente não pode misturar costume. Colossenses capítulo 3, esse santo, ó, coisa linda aí. Colossenses capítulo 3, os versículos 1 a 3. Quem achou pode ler. Se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas
Amém. Pegou aí? Já que ressuscitou em Cristo, nasceu de novo, buscar as coisas do alto. Santificação, busca, é a parte que você faz, essa processual, você que realiza, você que procura buscar as coisas do alto, buscar as coisas do reino, ocupe a mente com essas coisas do reino. Isso é santificação processual, oriunda de um coração que recebeu a santificação imputada. Cristo colocou a santificação imputada, agora esse indivíduo que tem a santificação de Cristo sobre sua vida, ele busca essa santificação processual, ele procura agora, não para ser salvo, mas para agradar o Senhor, em gratidão ao Senhor, e se livrar, né, da influência da sua própria natureza, porque a grande luta da santificação não é com o diabo, a grande luta é conosco mesmo. Você dorme com a velha natureza e se acorda com ela, você sonha até com ela, não é verdade? Sonhamos até agora, vai sentar na mesa, ela está lá, comendo junto com você, dentro de você. Então, a maior luta não é com o diabo, é conosco. Somos engodados pela nossa, diz Tiago, natureza, e não somente a tentação externa, ou seja, o nosso coração nos tenta. Então, a nossa luta de santificação processual é conosco mesmo, né? Eita, é a mulher, o marido, não, é conosco, é dentro de nós, o problema está dentro de nós, e aí a gente luta conosco mesmo, aquela batalha que em Gálatas, abre aí, Gálatas capítulo 5, versículo 16, está aí a batalha espiritual que nós travamos conosco mesmo para ter uma santificação processual. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Quem achou pode ler. Amém. Então, a nossa batalha, nossa natureza, os frutos da nossa carne, ou seja, a nossa velha natureza está conosco. A salvação entrou, mas não destruiu a velha natureza. Então, nós lutamos para a gente não experimentar concupiscência desenfreada, experimentar o pecado sem freio. O crente erra, mas ele põe um freio, ele tem lá um domínio, um fruto chamado domínio próprio, né? Controla e consegue, opa, vou sair dessa que não dá não. Ele erra, mas ele procura se consertar logo, porque ele tem controle, caso desse dom do Espírito que está dentro de nós, ele vai lá produzindo um fruto chamado domínio próprio. Você vai controlar para não viver desenfreadamente o erro, ou seja, vai falhar, mas vai se levantar, vai cair, mas não vai permanecer prostrado. A santificação processual é essa batalha que a gente fica diariamente. Todos os avivamentos, guarde isso, a linha mestra dos avivamentos, todos os avivamentos partiu de orações de santos homens dedicados ao Senhor que confessavam suas limitações. Pode pegar avivamento do século XVII, século XVII, século XVIII, século XIX, todos os avivamentos, todos os grandes pregadores, todos os homens que a gente tem assim, grande homem de Deus, homem santo, ele entra no seu quarto e abre o seu coração e diz, eu sou um pobre pecador, tenho minha limitação, e luta em oração contra si mesmo. O Spurgeon, constante, e outros lutando consigo. É a santificação processual. É uma batalha diária, tem que matar um leão dentro de nós todos os dias. Por exemplo, deixar de orar, deixar de ler a palavra. É uma luta, porque tem dia que você vai estar animado e vai buscar mais intensamente, se brincar, passa horas orando, mas vai ter dia que você não vai nem se lembrar de orar. Aí você tem que lutar com você. Eita, disciplinado. Tenho que manter minha vida devocional, tenho que ir para a igreja. Se acostuma, não, dia de domingo eu vou passear, tal, aí aparece a igreja só no Natal, quando tem um aniversário, então você começa a se disciplinar, lutar consigo mesmo. Não, eu tenho que estar na casa do Senhor. Então, essa santificação processual é uma luta da gente se dedicar mais a Deus, uma luta para a gente ficar longe das nossas limitações, da velha natureza que está dentro de nós. Deixa eu só passar aqui, que tem hora que está falhando. Agora, eita, chegou nele, né? Nosso querido personagem. Fiz 3 perguntas semana passada, e eu vou procurar responder nesse espaço, porque o último espaço que eu vou trabalhar com os irmãos é a glorificação. É possível o regenerado, o nascido de novo, desnascer? Claro que não, né? Assim como uma criança que nasce, não desnasce mais, eita, voltar para o ventre da mãe, nós não desnascemos mais. Uma vez nascido de novo, sempre nascido, sempre regenerado. 2, é possível que tenha vida eterna morrer? A vida é eterna, ela não é temporária.
Pegou agora? A vida é eterna. Se alguém diz assim, pastor fulano está desviado e perdeu a vida eterna, então ele não tinha vida eterna. Porque a vida é eterna, ela não tem fim. Uma vez salvo, salvo para sempre. A justificação observou o pecado do passado, do presente e do futuro. Por isso que essa vida eterna permanece. Ele não pode morrer mais. Ele não pode cair mais da graça, da condição de salvo. Porque a justiça de Cristo observou pecados do passado, do presente e do futuro. Ou seja, Deus já observou, sabendo da nossa limitação, Ele já fez a observação dos pecados futuros que cometeríamos. É possível o regenerado ser lançado fora das mãos do Senhor? Olha o que o texto de João, capítulo 10, versículo de número 28 diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O segredinho aí está na ênfase que ele dá nessa palavrinha que eu coloquei aí, é o que me, que é o advérbio não. O que não, me não. Aí, quando esse advérbio aparece no texto bíblico, o foco é dizer o seguinte, ó, ênfase em dizer que não tem jeito de sair da mão do Senhor, não tem jeito de perecer, não tem jeito de morrer. Então, seria assim, não, né? A tradução seria não, hão de morrer. Mas aí o tradutor foi bem certeiro e disse assim, ó, nunca morrerão, de modo algum morrerão. Toda vez que você vê essa expressão, de modo algum, nunca, no Novo Testamento, dá uma olhadinha lá no texto grego, tem dois advérbios juntinho do outro, dando ênfase em dizer, não tem jeito desse salvo sair da mão de Deus e perecer. De modo algum. Então, quando eu passo a criar um modo, uma forma de perder essa vida eterna, de sair da mão do Senhor, então é algo que eu estou criando, não nasceu no texto bíblico. É uma segurança absoluta, plena, não tem como sair das mãos do Senhor. O texto é enfático, não. Aí a tradução, nunca, de modo algum perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão, né? Que é a ideia do roubar, o arrebatamento, né? Ninguém pode roubar da minha mão. Por isso Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 1, olha como Paulo se sente tão confortável na salvação que não pode sair da mão do Senhor. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Tem como fugir dessa prisão? De modo algum. Então nunca sairemos da mão do Senhor, mesmo cometendo as nossas limitações. Ele vai tocar no nosso coração para a gente levantar de novo. O Espírito Santo se entristece, levanta a gente, dá ânimo de novo e a gente freia as nossas limitações. Mesmo depois de salvo, vamos errar, mas o Senhor, como já previu na sua justiça alcançar esse pecado, não muda essa realidade. O fruto não altera a árvore. Ou é árvore justificada ou não é. Dica que eu dou aos amados nesse particular: existe verdadeira conversão e aparente conversão, é diferente. Só que nós não podemos entrar no coração de alguém e dizer assim, eita, não houve conversão ali. É difícil para nós isso, não é verdade? É difícil para a gente dizer se houve conversão ou não. Então, eu prefiro não julgar. Eu prefiro acreditar que houve uma verdadeira conversão, do que dizer assim, eita, isso aí está perdido, não foi salvo em Cristo. Eu prefiro acreditar que quando levantou a mão, todo aquele que levanta a mão e aceita Cristo, abre o coração, ou não levantou a mão, como foi na casa de Cornélio, ninguém levantou mão, nada, e o Espírito Santo desceu ali, batizando eles naquele momento. Não houve nenhuma reação física, simplesmente a fé brotou no coração, o Espírito Santo foi lá e carimbou com o batismo. Não posso julgar. Então, quando você vê uma pessoa levantar a mão, prefira acreditar que ele realmente aceitou Cristo do que ficar julgando, né? Existe de fato a aparente conversão, existe de fato aquele que aparentemente se converteu, deixa ele com o Papai do Céu, que ele vai resolver o coração dele com o Pai do Céu, se foi um coração convertido ou se foi apenas, como Pedro diz, né? A porca lavada voltou para a lama. Quando é que o porco volta para a lama? Quando a lavada só é por fora. E Spurgeon dizia, a graça entrou, bateu no coração de pedra, que só molhou por fora. A graça como achou, bateu no coração de pedra, só molhou, mas não penetrou na pedra. Então, nós não sabemos se esse coração é um coração de pedra, que não deixou que a graça entrasse dentro dele, só molhou por fora. Então, é uma aparente conversão, mas prefiro não julgar, dizer assim, eita, fulano não é salvo. Não, prefiro acreditar que ele aceitou. Prefiro trabalhar na questão de não estar na maturidade ainda. Deus é quem sabe do coração dele. E o texto mais abaixo, meu pai
que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. Então não tem como sair da mão do Senhor, ninguém pode arrebatar, ninguém pode roubar. E Paulo diz: eu sou um prisioneiro de Cristo, não tem como sair dessa prisão. Então é uma garantia absoluta. Poderíamos trabalhar o texto de Pedro, que fala que nós somos guardados pela fé, lá no capítulo 1 de 1 Pedro, até o último dia. E a palavra guardar ali é um termo militar usado para as guardas, né? Ou seja, 4 homens conduzindo o prisioneiro. Não tinha como fugir. Você está prisioneiro de Cristo, guardado até o último dia, que é o escatom, até o ponto final da história. Vamos continuar aqui para a gente fechar hoje, né? Entre Deus e o pecador, eu gostei dessa imagem. Entre Deus e o pecador está as obras de Jesus, está lá a cruz. Guarda essa imagem, sempre se lembre dela. Entre a sua decisão e Deus olhar para você, estender a mão, está Cristo lá, o mediador. Por isso, a justificação é assim, ó. Deus, quando olha para mim, você vê Cristo em nós. O que Ele fez por nós, sua obediência atribuída a nós. A declaração de inocente vem por causa de um que está no meio. Se Deus olhar diretamente para nós, se cumprirá, né, o que diz Lamentações, né, já teríamos sido destruídos. Eu e você já teríamos sido fulminados. Mas Ele olha e enxerga Jesus em nós. E por causa disso, Ele não destrói o seu povo. Há um mediador, Ele vê o que Jesus fez por nós, sua justiça atribuída, sua santificação atribuída, né? E o último ponto da salvação é a glorificação. Aí vem a glorificação do corpo, salvação em relação ao futuro. Alguns textos aparecem aí: serás salvo. Salvo em relação ao corpo, que o nosso corpo ainda não foi salvo, não recebemos ainda a transformação, mas um dia os nossos corpos serão transformados. De acordo com a nossa declaração doutrinária, diz assim: a glorificação é o ponto culminante da obra da salvação, é o estado final, permanente da felicidade dos que são redimidos pelo sangue de Cristo. Então, glorificação é o nosso destino final, o nosso estágio final, o nosso estado final. Abra em Romanos, capítulo 8, versículo 30, e outro já pode abrir em 1 Coríntios, que é um texto bem aclarado, 1 Coríntios 15, versículo 50 a 55. Romanos, quem achou? Romanos 8, versículo 30. Aos que chamou, predestinou, também os glorificou, santificou e glorificou. Ou seja, aquela visão da presciência, Ele já vê a gente no céu, glorificado. Aquilo que João viu lá em Apocalipse, os santos glorificados no céu, aquela visão final da igreja. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 55. Carne e sangue. Opa, todos. Metamorfos é a palavra que aparece aí por transformação, mudança, né? Uma mudança na forma, no corpo. Então, nós seremos ressuscitados e transformados, e os vivos, de acordo com Paulo, serão transformados, e acontece aquele famoso arrebatamento rumo aos céus. Então, quem está vivo é transformado, quem ressuscita, ressuscita transformado, para habitar nos altos céus. Esse é o estado final do crente, do salvo. O último ponto da salvação é a transformação desse corpo. Abra aí em 1 João, capítulo 3, como esse corpo é, pelo menos aí dá uma noção para nós. Capítulo 3 de 1 João, versículo 2. Quem achou pode ler. Semelhantes a Ele. Um corpo semelhante ao de Jesus. Esse corpo não existe no céu. Tem Deus e tem anjo.
Mas cadê esse meio termo semelhante ao de Cristo? Por isso os anjos acompanham, né, o desenvolver dessa salvação, diz a palavra do Senhor, eles nos acompanham desenrolar dessa salvação, porque é um corpo que não tem no céu. Existe anjo, Deus, mas não tem a igreja parecida com Jesus. Um espírita me interrogou no tribunal dizendo, com a seguinte pergunta: tudo bem, irmão, e ao chegar no céu, vocês lá, etc., com o corpo transformado, existe possibilidade de ser lançado fora do céu, ser banido, como o diabo foi banido? Existe essa possibilidade? Eu disse a ele que não. Ele perguntou por quê? Porque nós receberemos um corpo semelhante ao de Cristo e não semelhante ao do diabo, superior dos anjos e semelhante ao de Cristo. Na visão de João, eu gosto da visão, e acho que o Diante do Trono deve ter extraído dessa visão de Apocalipse 7, a igreja, ela está pertinho do trono, e os anjos estão ao redor. Leia Apocalipse 7 e veja que os anjos estão ao redor. Quem está pertinho do trono, diante do trono, é a igreja. Que corpo é esse que pode chegar diante do trono e olhar para a face do que está sentado no trono? Se a Bíblia diz que até os serafins cobrem sua face, na visão de Isaías, para não ver o que está sentado sobre o trono, a igreja é a única que na visão de João revela lá diante do trono de Deus. Então, esse é o corpo que Jesus reservou, já está preparado para mim e para você, quando Ele voltar, nos transformar. Quem morreu, ressuscita. Quem estiver vivo, é transformado. Todo mundo junto, ninguém passa à frente de ninguém, chegará lá no céu, juntamente, em corpos transformados. Por isso o texto que Monteiro leu de 1 Coríntios, fala que não é um corpo de carne, carne e sangue não podem entrar no reino. Ou seja, tem que ser transformado. Então, quem morreu feio, se alegre. Um dia você vai passar, meu irmão, uma fase de transforme, né? Você será transformado, mas pastor, não tem plástico que resolva, não tem problema, quando Jesus voltar, Ele resolve sair numa parada, não abrir e não fechar dos olhos, não tem plástica mais rápida do que essa, não abrir e não fechar dos olhos, nossos corpos serão transformados, você será um transformer. E, para não ficar tão longa a nossa mensagem, nossa reflexão e estudo, Apocalipse, capítulo 21, estou vendo ali que a hora está 8h40, dá vontade da gente ir avançando e avançando, mas vamos ler o nosso último texto desta noite, Apocalipse 21, versículo 3 e 4. O penúltimo capítulo da Bíblia e de Apocalipse. Capítulo 21, os versículos 3 e 4. Amém. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pranto. É o corpo transformado que não morre mais. Por isso, lá na perguntinha, tem como ser banido, ou quem sabe perecer, não tem, o corpo é semelhante ao de Jesus, né? A palavra aí traduzida por lágrimas, né? Choro, é a palavra dacron, e ela tem a ideia de olhos vermelhos de tanto chorar. A igreja, convém lembrar que nesse contexto de Apocalipse, ela está sendo o quê? Perseguida pela mão de Domiciano, punho de ferro, né? Matando crente, prendendo crente, fazendo horrores naquela época. Aí Apocalipse, que não é um livro para judeu, como alguns querem entender, mas Apocalipse é um livro para a igreja da esperança, dizendo assim, ó, esses olhos vermelhos, de tanto chorar, serão enxutos pelo um corpo, através de um corpo glorificado. Por isso, meu querido, descanse no Senhor. Você derrama lágrimas hoje, eu também derramo, mas um dia, no corpo glorificado, é só alegria. Não tem mais esse choro de tristeza, choro de pranto, olhos vermelhos de chorar, de tristeza, das lutas, as dores da vida. O nosso corpo, essa é a nossa esperança, o nosso
corpo será transformado para receber esse consolo final. Por isso, sua salvação, ela tem uma segurança plena, já foi visto os pecados do passado, presente e futuro, através da justificação, dessa declaração de justo ou inocente, sem culpa, diante de Deus, e que você hoje luta para ser agradável a Deus, luta na finalidade de procurar se afastar do pecado e que tenha certeza que o seu prêmio, sua recompensa de um corpo transformado já está absolutamente garantido nos altos céus. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos. Até quarta, com outro ponto doutrinário.